Sobre essa situação que a gente vai falar no vídeo de hoje, eu li uma frase que faz todo sentido. E no fundo do poço havia um alçapão. E o Brasil abriu esse alçapão. Não sai daí, a gente vai falar sobre isso. Diversos líderes mundiais lançaram notas oficiais públicas condenando o ataque do Irã a Israel no último dia 13. Diversos, mas o Brasil, eu não sei se isso está ficando já batido e se vocês já estão cansados de ver notícias como essas, de vergonha atrás de vergonha. Mas eu não vou cansar de dizer o quanto o Brasil apoia terrorismo. E outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Quando eu digo Brasil, é o governo brasileiro. Já ficou muito claro, tanto para o governo israelense quanto para os próprios israelenses, que o povo brasileiro e a opinião do governo brasileiro não são a mesma coisa. Que a opinião do governo brasileiro, que as notas que o governo brasileiro solta na mídia não tem absolutamente nada a ver com a opinião do povo brasileiro. Mas essa de hoje, depois de tudo o que foi lançado contra Israel, o Brasil não se manifestou. Vamos dar um pulinho em diversas matérias que a gente vai ver hoje. Algumas matérias saíram em jornais internacionais, outras em jornais nacionais. Eu fiz um apanhado de matérias e eu queria ler com você. A primeira delas saiu na revista Brasil e diz o seguinte: líderes mundiais condenam o ataque do Irã a Israel. Em resposta aos recentes ataques de drones contra Israel, líderes de todo o mundo emitiram uma forte onda de condenação. Isso foi uma enxurrada na internet de notas oficiais de governos demonstrando a sua indignação sobre o ataque sofrido por Israel. O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança disse que a União Europeia condena veementemente os ataques do Irã a Israel. Abre aspas. Essa é uma escalada sem precedentes e uma grave ameaça à segurança regional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que regressou mais cedo de uma viagem de fim de semana para monitorar os acontecimentos no Oriente Médio, a partir da Casa Branca, reiterou seu apoio a Israel. Ele mencionou que convocou uma reunião com sua equipe de segurança nacional para discutir os últimos acontecimentos. Numa publicação no X, Biden disse: acabei de me reunir com minha equipe de segurança nacional para uma atualização sobre os ataques do Irã contra Israel. O nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e dos seus representantes é inflexível. O secretário-geral da ONU, olha que surpresa! O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou à cessação imediata dessas hostilidades. Abre aspas. Nem a região, nem o mundo podem permitir-se outra guerra, alertou na sua declaração. Estou profundamente alarmado com um perigo muito real de uma escalada devastadora em toda a região. Peço que todas as partes que exerçam a máxima contenção para evitar qualquer ação que possa levar a grandes confrontos militares em múltiplas frentes no Oriente Médio, disse o depoimento completo de Antônio Guterres. Primeiro-ministro do Reino Unido condena os termos mais veementes o ataque imprudente do regime iraniano contra Israel.
o Irã demonstrou mais uma vez que pretende semear o caos em seu próprio quintal. Minutos após a notícia do ataque iraniano. Minutos após. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse: a França condena nos termos mais fortes o ataque lançado pelo Irã contra Israel. Ao decidir sobre uma ação tão sem precedentes, o Irã está dando um novo passo nas suas ações desestabilizadoras e correndo o risco de uma escalada militar. O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália mencionou que está em contato próximo com os embaixadores em Teherã e Tel Aviv, acrescentando: falamos com o primeiro-ministro e o ministro da Defesa. O governo está preparando para lidar com qualquer cenário. O primeiro-ministro em exercício dos Países Baixos disse que a situação no Oriente Médio é muito preocupante, observando: hoje cedo, os Países Baixos e outros países enviaram uma mensagem clara ao Irã para parar de atacar Israel. A Holanda condena veementemente o ataque do Irã a Israel. Uma nova escalada deve ser evitada. Continuamos a monitorar a situação de perto. Condenamos veementemente o ataque em curso, que poderá mergulhar uma região inteira no caos. O Irã e os seus representantes devem parar isso imediatamente. Oferecemos nossa total solidariedade a Israel nesse momento, disse a ministra do Exterior da Alemanha. Da mesma forma, o primeiro-ministro canadense disse que a sua nação condena inequivocamente os ataques aéreos do Irã contra Israel. Apoiamos Israel. Depois de apoiar o ataque brutal do Hamas em 7 de outubro, as últimas ações do regime iraniano irão desestabilizar ainda mais a região e tornar a paz duradoura mais difícil, disse ele em um comunicado. Apoiamos o direito de Israel de se defender e ao seu povo desses ataques. Na noite de sábado, o ministro das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota oficial em que manifesta preocupação, mas não condena o ataque do Irã. E apela a todos os envolvidos a exercer máxima contenção. Por fim, chama a comunidade internacional para unir esforços, evitando uma escalada de violência. E na íntegra ele diz o seguinte: o governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envios de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países como Líbano, Síria, Iêmen e agora o Irã. O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada. O governo brasileiro recomenda que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sites eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras. O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano, desde outubro passado. Pois é, nenhuma nota de condenação da atitude, do ataque do Irã, quando lançou 60 toneladas de material explosivo e altamente destrutivo contra civis em Israel. Tanto foi contra civis que uma criança de 10 anos, beduína, muçulmana, ficou gravemente ferida por estilhaços. Não foi área militar, não foram só alvos militares. Parece que a precisão do armamento iraniano não é tão fiel quanto é propagandeado pelas mídias sociais. Grande parte dos foguetes iranianos
não conseguiram sequer atravessar o próprio país e caíram dentro do próprio Irã, inclusive ferindo e destruindo casas de iranianos. Mas isso a mídia não vai falar para você. Na verdade, a mídia está espalhando uma porção de fake news, incluindo imagens de incêndios no Texas, para dizer que aquilo ali foi um alvo atingido em Israel. Como eu falei na live de ontem, foram 2 bilhões de dólares que o Irã gastou nessa brincadeira. São 45 anos do Irã latindo para Israel para absolutamente nada. Nenhum alvo atingido. E existem pessoas que vêm aqui nos comentários dizer que não era intenção do Irã atacar Israel. Quem é que manda 300 drones, 160 mísseis balísticos? Vocês já viram o tamanho desse míssil? Somando, num total, 60 toneladas de material altamente destrutivo para um país sem a intenção de matar. Não existe essa possibilidade. E é óbvio que depois desse fracasso desse ataque, toda essa narrativa será espalhada pela mídia. Tanto as fake news, dizendo que atingiram alvos, não houve nenhum alvo atingido, quanto também a intenção do Irã, que não era de atacar Israel, era só dar um aviso. Um aviso com 60 toneladas de material destrutivo. Enfim, voltando para a matéria, eu quero continuar dizendo que, logo após todas essas notas sendo distribuídas, autoridades criticam o Itamaraty por não condenar o ataque do Hamas, do Irã contra Israel. Já estou até misturando as bolas. Vamos dar um pulinho no que saiu na Gazeta do Povo. Autoridades criticaram o Itamaraty por não condenar os ataques feitos pelo Irã a Israel na noite de sábado, no dia 13, quando mais de 200, na verdade são 300, drones e mísseis foram lançados no país em um navio de contêineres ligados a um empresário israelense foi capturado pela Guarda Revolucionária Iraniana. Nesse domingo, Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, disse em entrevista à CNN que está desapontado com o governo. Vamos dar uma olhada na entrevista dele? Deixa eu preparar aqui, porque é exatamente o que ele diz. Deixa eu resetar aqui. Eu também procurei a palavra, um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente, foi muito desapontado, porque acho que quando tem este tipo de ataque, como disse, de um país diretamente do território dela sobre outro país do território dela, e Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena isso, acho que, eh, como disse, foi desapontado que isso não aconteceu. Ainda tenho expectações do Brasil neste sentido. Espero que não vamos ter que continuar com este tipo de mensagens. Profundamente constrangido com a situação, o embaixador de Israel no Brasil se diz desapontado com a não condenação do Brasil. E aí, logo depois de todas essas críticas que algumas autoridades disseram, na rede social X, por exemplo, políticos da oposição criticaram o posicionamento do governo do presidente do Brasil, como foi o caso do senador Flávio Bolsonaro. O Brasil não condenou o Irã pelos ataques. E aí eu tirei a frase do início do vídeo. E no fundo do poço tinha um alçapão. Roberto Freire, ex-presidente do Cidadania, que liderou o partido por mais de 30 anos, manifestou indignação em suas redes sociais sobre os termos que o Itamaraty utilizou na nota para se referir ao ataque
do Irã contra Israel. O trecho da nota oficial que o Itamaraty colocou na mídia. Envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel é solerte e pusilânime. É nesses termos que o Itamaraty se refere ao massivo ataque com centenas de drones e mísseis balísticos, como se o ato de guerra de agressão ocorrido fosse um protocolar envio de uma carta pela caixa do correio da esquina. Esse é o nosso retrato. Um Brasil sem rumo, sem prumo e de triste figura. Os críticos lembram ainda o posicionamento do mesmo Itamaraty em relação aos ataques feitos contra a embaixada iraniana no dia 1º, lá naquele consulado em Damasco. Diferente do posicionamento adotado quando 300 drones são enviados contra uma nação inteira, o consulado diz o seguinte: o governo brasileiro condena o ataque aéreo em 1º de abril contra o consulado da República Islâmica do Irã em Damasco, na Síria, que provocou mortes e ferimentos entre funcionários diplomáticos e consulares, disse na nota o Itamaraty na ocasião. É uma vergonha. É nitidamente uma vergonha. Deixando claro novamente que quando eu digo Brasil, é o governo brasileiro. É o Itamaraty, não é o povo brasileiro. Eu sei perfeitamente que o povo brasileiro, na sua grande maioria, está com Israel e condena o ataque do Irã contra Israel. Mas o governo não está nem aí. Isso é uma verdadeira vergonha. E não é mencionado nessa nota, ou querem fazer entender isso, que esse ataque consular, esse ataque no edifício foi um ataque aleatório. Ah, tem gente lá? Bum, vamos lá atacar. Quando, na verdade, foi tudo muito bem planejado. Os generais que foram eliminados nesse ataque consular no dia 1º de abril eram as principais peças responsáveis pela transferência de dinheiro e armamento do Irã para o Hezbollah. E muita gente dizendo que o Irã tem direito de defesa contra esse ataque, por conta desse ataque no dia 1º de abril. E todo o financiamento que o Irã faz para as milícias nas fronteiras israelenses, e todos os israelenses que morreram em ataques financiados pelo Irã em mais de 40 anos. Isso não dá direito de resposta? Não dá um direito de defesa? Ah, eu esqueci. É com judeu. Com judeu pode. É resistência. Isso está me dando nojo, mas eu não vou desistir de passar essas informações e extravasar a minha indignação com situações como essas. É surreal. E para piorar a situação, logo depois que todas essas pessoas fazem críticas ao governo brasileiro, o governo resolve condenar. Brasil condena ataque do Irã a Israel, afirma chanceler de Lula após as críticas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta segunda-feira, dia 15, que o Brasil condena o ataque com drones e mísseis do Irã a Israel, realizado no sábado passado, de dimensões sem precedentes. Após críticas e cobranças políticas internas e externas, o chanceler brasileiro mudou o tom sobre o ataque ao território de Israel promovido pelos iranianos. Abre aspas. Olha que bonitinho. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes, disse o ministro ao ser questionado por jornalistas no Palácio do Itamaraty.
No dia dos ataques, por volta das 11 horas da noite, do horário de Brasília, o ministro divulgou um posicionamento que não condenava o ataque, com centenas de drones e mísseis disparados por Teherã. Vieira demonstrou incômodo ao ser questionado pelo fato de a pergunta ter sido feita durante a entrevista oficial da chanceler da Argentina. A nota é... Isso são palavras dele. A nota é essa, a nota foi feita. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou. E nós manifestamos o temor de que o início da operação pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, no momento em que não tínhamos claro a extensão ou alcance das medidas tomadas. Fazemos sempre um apelo para contenção e entendimento entre as partes, disse Mauro Vieira. Um dos que havia criticado a manifestação no Brasil foi o embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zonshine, que a gente viu a entrevista ainda agora. E para piorar mais ainda a situação, calma que ainda dá para piorar. Ainda dá para piorar. A gente tem o depoimento, a nota do embaixador do Brasil, aonde? Lá no Irã. Olha que bonito. Ataque a Israel foi limitado, diz o embaixador do Brasil no Irã. Eduardo Gradiloni diz ter conversado com o chanceler do país e relatou que visão dos iranianos é a de que eles exerceram apenas a autodefesa. Volto àquele papo. Israel não tem direito à autodefesa por 40 anos de financiamento a milícias com o objetivo de destruir Israel? Isso ninguém comenta. O embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, disse nesse domingo, dia 14 de abril, que o ataque do Irã a Israel no sábado foi limitado e que o país agiu em seu direito de autodefesa. A declaração foi dada em entrevista à CNN enquanto o diplomata relatava um briefing que teve com o chanceler iraniano. O ponto principal do briefing foi que o chanceler iraniano fez uma recapitulação de tudo o que eles consideravam infrações de Israel ao direito internacional. É só rindo. Mas o que o chanceler mais quis enfatizar é que o Irã lançou um ataque contra Israel muito limitado, só para fins de mostrar que estava exercendo o seu direito de autodefesa. É óbvio que depois desse fracasso desse ataque, vai ser tudo limitado. Isso é surreal. Isso é realmente surreal. Deixa eu voltar aqui para a matéria. A ofensiva iraniana foi realizada com mísseis e drones. De acordo com as IDF, os militares israelenses interceptaram 99% deles. Segundo Gradiloni, nesse mesmo briefing, o chanceler iraniano disse que, apesar do ataque ter sido limitado e não ter representado maiores consequências em termos de prejuízo, era preciso dar uma resposta a Israel. A região vive momentos de tensão elevada depois que um ataque à embaixada iraniana deixou pelo menos 8 mortos. Depois do ocorrido, ambos os países distribuíram a culpa do ataque a Israel. De acordo com Al Jazeera, dentre os mortos estava o general da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Reza Zahedi, e o seu número 2, Hadi Harigagamimi. Esse é o nome que vocês estão lendo aí que eu não consigo pronunciar. No dia seguinte, o presidente do Irã disse que o ataque não ficaria sem resposta. Declarou que Israel violou descaradamente o direito internacional ao cometer o crime terrorista de atacar um edifício diplomático do Irã em Damasco. Eu quero fazer a seguinte pergunta: e atacar uma comunidade dentro de um país vizinho, matar e sequestrar cidadãos desse país, não é um crime? Eu realmente não entendo essa situação. Eu quero aproveitar que tem
bastante gente assistindo esse vídeo, eu tenho certeza, e eu quero te mostrar uma peça muito importante que você pode ter na sua casa, uma lembrança daqui de Israel. São pedras do entorno de Jerusalém, são pedras de Israel em um display muito bonito, uma verdadeira obra de arte rústica que você pode ter na sua casa. E para quem acompanha o canal Rafael Guanabara, você pode ter essas pedras direto daqui de Israel, banhadas em óleo de oliveiras da Galileia. Isso vai ser entregue na sua casa. Você pode ter isso na sua casa no Brasil. Deixa eu pegar uma aqui. Olha que bonitinho que fica isso na sua estante, nesse display transparente que você pode colocar em qualquer lugar. Inclusive você pode abrir esse display e tocar nas pedras. E essa pedra ela pode ser entregue na sua casa, e para quem acompanha o canal tem um desconto. É só você acessar esse site aqui, ó. Ele vai estar aqui embaixo na descrição, e você usando o cupom Guanabara você tem 10% de desconto na compra desse belíssimo presente, que você pode inclusive presentear outra pessoa. Eu tenho certeza que você vai adorar esse presente. Então não esquece, o link está aqui embaixo. Não esquece de usar o cupom Guanabara para você ter direito ao seu desconto. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Deixem seus comentários do que vocês acham de tudo isso que está rolando, dos países que condenaram, da não condenação do Brasil. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero trocar essa ideia com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Bye!